Capítulo 5. As dificuldades. Praticando sinceramente as meditações precedentes, sem dúvida surgirão muitas perguntas referente a certos aspectos, como: que fazer com os pensamentos estranhos que vagueiam na mente? Devemos aguardar a manifestação de visões? Há tempo determinado para cada meditação? Quanta compreensão é necessária? A dieta exerce alguma influência sobre a eficácia da meditação? É indispensável alguma posição definida? Consideremos primeiro este último aspecto. A meditação é praticada com maior facilidade quando não temos consciência do corpo. Sentado em uma cadeira reta, pés completamente dispostos no chão, coluna reta, ambas as mãos repousando sobre as coxas. Essa posição normal, natural, pode ser mantida 5, 10, 20 minutos sem que nos preocupemos com o corpo. Não há mistério no que tange à posição. No Oriente, poucas pessoas sentam-se em cadeiras, sendo para elas confortável sentarem-se no chão, com as pernas cruzadas, posição que para nós do Ocidente não é fácil de ser conseguida e difícil de ser mantida. Se salientarmos que na meditação nossa atenção deve focalizar-se em Deus e nas coisas de Deus, compreenderemos por que é necessária uma posição confortável e natural, a fim de que o pensamento ou a atenção não se disperse. O motivo único é poder concentrar-se facilmente, focalizando Deus e aumentando a receptividade a seu poder infinito. Na meditação, observa-se uma alteração no organismo. Espinha reta, peito ereto, respiração mais tranquila, diminuindo de pensamentos até a completa cessação. Meditação é uma experiência consciente. Como foi sugerido, é favorável iniciá-la com uma pergunta ou pensamento ou ideia especial sobre a qual desejamos iluminar-nos. Comecemos com a ideia de receber uma revelação de Deus. Se compreendermos que a meditação é uma atividade consciente de nossa alma, não haverá perigo de ficarmos entorpecidos. 2 ou 3 minutos de meditação bastam para eliminar a fadiga de um dia inteiro de trabalho. Os que adormecem durante a meditação falham nessa experiência consciente. Em um certo período da meditação, pode o sono sobrevir, mas tal sono não é uma queda para a inconsciência. Durante este, a atividade da consciência se mantém. Meditar não é simplesmente sentar-se e dizer: bem, Deus, podeis prosseguir. É uma vigilância ativa e, contudo, uma paz transbordante. Certifiquemo-nos que a paz sobreveio. Não vamos tornar o reino de Deus pela força. Não vamos tomar o reino de Deus pela força, pelo poder físico ou mental. Quando a meditação se tornar um esforço, suspendamo-la ou contrariaremos nosso propósito. Não há necessidade de meditar um período especial de tempo. Se ela foi apenas de 1 minuto de duração, fiquemos satisfeitos. Teremos movimentado o fluxo durante esse tempo, ou menos ainda, se mantivermos nossa mente repousada em Deus. Meditar é uma arte difícil de ser dominada. Se não for assim, há muito a técnica estaria em poder de todo o mundo. Segundo minha própria experiência, foram necessários 8 meses de 5 a 10 meditações diárias para que me fosse dado perceber a presença dentro de mim. 8 meses de meditações frequentes. Também eu não tinha conhecimento da possibilidade de um contato com Deus ou o que dele resultaria uma vez conseguido. Contudo, profundamente dentro de mim existia a convicção inabalável de que era possível atingir algo maior do que eu mesmo e submergir num poder superior. Ninguém que eu conhecesse palmilhava antes esse caminho. Ninguém me apontara a estrada a percorrer. Subsistia, no entanto, aquela firme convicção de que se eu pudesse colocar-me em contato com Deus no centro do meu ser, Ele tomaria conta da minha vida, do meu trabalho, de minha prática, de meus clientes.
No fim de 8 meses, estava apto a conseguir um segundo de realização, talvez ainda menos que um segundo. Não sei como avaliar o tempo, quando ele é medido em frações de segundos, mas seguramente foi o tempo que durou. Passou-se uma semana antes da segunda experiência, também rápida, e muitos dias se escoaram antes da terceira, e assim sucessivamente. Finalmente chegou a época em que a conscientização parecia durar uma eternidade, e essa eternidade, creio, era mais curta do que um minuto. Nessa época, tive a intuição de que, se me levantasse às 4 da manhã, daí até às 8 horas, vez ou outra sentiria aquela vibração, a certeza da presença. Em alguns dias, ela se manifestou em menos de 5 minutos, e outras vezes escoaram 4 horas antes dela surgir. Mas desde então, nunca mais fui para meu consultório sem antes ter tido a experiência da presença. Agora, das 24 horas, 9 ou 10 são dedicadas à meditação, não em período contínuo, mas intercalado, ora 10, 20 ou 30 minutos. Não há nada regular. Às vezes deito-me às 8 horas da noite, levanto-me às 10h30 e medito até às 3. Volto então ao leito até 4h30, novamente de pé, volto a meditar até a aurora. Além disso, quando alguém me procura depois de rápida conversa, meditamos. Introspecção constante, constante meditação é o meio de manter vivo o impulso interior. Devemos prosseguir nesse ritmo, todavia, se favorecermos a supressão desses períodos de contemplação devido a negócios ou encargos malograremos. O mestre afastava-se da multidão para comungar sozinho nos desertos e nos cumes dos montes. Nós também devemos afastar-nos de nossas famílias, de nossos amigos, de nossas obrigações humanas para aqueles períodos de comunhão, necessários ao nosso aperfeiçoamento íntimo. 1 hora ou 2 de meditação, sem nenhum desejo de coisa alguma, é o meio que nos faculta alcançar uma profunda experiência de Deus. Frequentemente aflora a questão da dieta no que se refere à meditação. Existe alguma dieta que favoreça o aumento de capacidade espiritual? É necessário evitar tais e tais alimentos? Deve ser abolido o uso da carne? Nos diversos estágios de nosso desenvolvimento, somos tentados a crer que aquilo que fazemos ou pensamos pode favorecer nosso aperfeiçoamento espiritual. É um conceito falso. Ao contrário, é o próprio desenvolvimento espiritual que atua sobre nossos hábitos e sobre nosso viver cotidiano. Progredindo na senda espiritual, o aspirante poderá notar essas modificações. Contudo, não pretendemos ver nisso virtude ou aumento de capacidade espiritual, por qualquer sacrifício material. A espiritualidade se desenvolve pela leitura edificante, pela auscultação, pela companhia de pessoas que palmilham a mesma estrada e, sobretudo, pela meditação. O reino de Deus é encontrado na autorrealização, fruto da graça interior e pela renúncia às coisas do mundo externo. Outro tema suscitado se refere às visões psíquicas. São tais manifestações parte necessária na experiência da meditação? Tais visões podem ter alguma relevância em nossa vida, em nossa experiência humana, mas devemos lembrar que elas se situam inteiramente na esfera psíquica ou no reino mental da consciência. Na literatura espiritual, essas visões jamais são consideradas experiências espirituais. Elas não têm relação alguma com o mundo do espírito. Portanto, não nos detenhamos na zona do psiquismo. Elevemo-nos à pura atmosfera do espírito. Muitas vezes na meditação alcançamos uma sensação de paz ou harmonia, a realização da presença do Cristo. São experiências inspiradoras, porém devemos estar prontos para abandonar mesmo essa profunda paz e ir em busca de um nível de consciência mais elevado, no qual o alcance daquela paz perde o significado ou a importância.
Havendo realizado a presença do Cristo, será por acaso necessário sentir alguma forma de reação emocional? Não é necessário. O que importa é compreender que a atividade do Espírito é eterna e que ela está conosco. Um dos maiores estorvos à meditação é o receio de não compreendermos suficientemente como iniciar essa prática. Devemos lembrar-nos que é a sua compreensão, não a nossa, que importa. Na quietude, voltemo-nos para dentro a fim de permitir que a verdade se revele. Não há limite para a compreensão se nos tornarmos dependentes da compreensão de Deus e não da nossa. O salmista desembaraça-se facilmente para sempre de tal medo e tal dúvida. No Salmo 147, em que seu coração e seus lábios entoam louvores a Deus. Grande é o Senhor, grande é seu poder, infinita sua compreensão. Não há nenhum leitor desse livro tão destituído de compreensão que não possa iniciar a prática da meditação e, através dela, penetrar no reino de Deus. Pela graça, mesmo o ladrão na cruz penetrou no paraíso naquele dia, e pela graça nós também podemos, a qualquer momento, franquear os portões dos céus. O maior empecilho da meditação é a incapacidade de manter o pensamento em uma direção. Não é minha falta nem vossa. É em boa parte consequência da vida vertiginosa dos tempos modernos. Dá-se um brinquedo a uma criança que é logo substituído por outro. Da infância à adolescência e à adultez, sua atenção é sempre atraída para as pessoas e coisas, de modo que se ela encontrar só, será dominada pelo espanto. Muitas pessoas jamais aprenderam como se sentar sozinhas e permanecer quietas. Nossa cultura de tal forma centralizou nossa atenção nas coisas do mundo que perdemos a capacidade de nos aquietarmos para a contemplação e a auscultação das grandes ideias. Quando fechamos os olhos e tentamos meditar, toda sorte de pensamentos invade nossa mente. Somos como antenas sintonizando todas as estações do mundo. Não nos preocupemos com elas. Se desprezarmos esses pensamentos mundanos, em poucos dias ou semanas eles fenecerão por falta de alimento a eles fornecido. Nosso objetivo é alcançar quietude e receptividade. No entanto, não devemos tentar anular nossos pensamentos. Quando começamos a meditar, pensamentos desenfreados povoam nossa mente. Devemos nos manter calmos e observá-los impessoalmente, até que eles cessem e nos deixem em paz. Assim, voltamos para a meditação. Tempos virão em que nenhum pensamento estranho atingirá nossa consciência. Eles desaparecerão vítimas de nossa indiferença, enfraquecidos por nossa omissão, por não tê-los combatido, tornando-nos invulneráveis a eles, que assim não voltarão a nos importunar. Na meditação, devemos ser pacientes, tentando sempre dominar qualquer resquício de inquietação. Nenhuma verdade nos é revelada de fora, mas a luz projetada naquela verdade dentro de nossa própria alma torna-se perceptível em nossa experiência. Verdade que vem de fora é mero simulacro de verdade. É a verdade revelada dentro de nossa própria consciência que se torna luz do mundo. A meditação nos conduz ao ponto em que é possível captar a verdade e seu profundo significado. O ritmo do universo toma conta de nós. Não nos movemos, não pensamos mais, percebemos que estamos em sintonia, que há um ritmo da vida, que há harmonia. Isso é mais do que a paz da mente, é a paz espiritual que ultrapassa toda a compreensão humana. Para alcançarmos essa esfera mística, é necessário adquirir a capacidade de permanecer em silêncio, sem pensamentos. É a prática mais difícil da vida espiritual. Não significa uma repressão, uma cessação do pensamento, ou mesmo um esforço nesse sentido. Ao contrário, tão profunda é a comunhão com Deus que de si mesmo o pensamento cessa. Nesse momento de silêncio,
começamos a compreender que a mente divina ou consciência cósmica é a inteligência infinita, repleta de amor e que ela funciona como nosso ser quando o pensamento se tranquiliza. Em nossa vida cotidiana, podemos ter um plano e a mente cósmica outro. Não conhecemos jamais os seus planos, enquanto permanecemos ocupados constantemente em pensar, esquematizar, reagir às atividades e distrações do mundo. Para receber a divina graça da mente cósmica, é necessário que a mente humana se aquiete. O indivíduo que é senhor de seu destino precisa alcançar o estado de consciência em que nada neste mundo importa para ele. Valor é somente aquilo que acontece a partir do momento que ele se eleva acima do mar do pensamento. Nessa altura, o pensamento divino, a atividade divina da consciência se revela. Quer seja durante o dia ou durante a noite, não deverá haver outro desejo senão o jubiloso desejo de comunhão com Deus. É nessa completa tranquilidade, nesse descanso do pensamento, que o Pai se manifesta em nossa experiência. Antes de entrar na zona da vida mística, o hábito de continuamente pensar e falar deve ser substituído pelo de continuamente saber ouvir. Nosso mestre despendeu muito do seu tempo em meditação silenciosa, e podemos estar certos de que ele não pedia meditação de Deus para as coisas materiais. Ele não falava, ouvia as instruções, a diretriz, o amparo de Deus. É no desenvolvimento dessa capacidade de auscultar, de receber, que a mente humana se aquieta, se tranquiliza a tal ponto que se torna um canal, um instrumento através do qual Deus expressa, se manifesta. A mente humana pensante tem seu lugar, não deve ser eliminada, destruída. Ela é a fonte de consciência, uma avenida através da qual recebemos o conhecimento. Pensar é um degrau inicial que conduz à meditação. Suponhamos não estarmos ainda avançados a ponto de vivermos em estado de constante receptividade. Na verdade, Deus está sempre a nos falar, porém, raramente o ouvimos. O pensamento pode ser empregado como auxiliar para nos levar àquele estado de exaltação, o de ouvir a consciência cósmica. Todavia, na meditação, nenhum pensamento deve ser utilizado no sentido de afirmar ou negar. Continuemos a supor. Desejamos meditar, porém a mente se encontra em tal torvelinho que não nos reconhecemos em estado de quietude e paz. Em vez de esvaziar a mente ou eclipsar os pensamentos perturbadores, devemos conduzi-los a algum trecho da escritura ou outro livro inspirado. Vejamos como isso se dá empregando uma citação como: tranquiliza-te e sabe que eu sou Deus. Repetir continuamente até alcançar um estado de semi-hipnose e então se sentir sereno. É simples terapia sugestiva, não é poder espiritual. Alguns, através dessa afirmação, de tal forma se impressionam que passam a crer que, como seres humanos, são Deus. Consideremos agora essa mesma manifestação, porém, em vez de aplicá-la como tal, procuremos pela meditação descobrir seu real significado. Tranquiliza-te e sabe que eu sou Deus. Que significa isso? Sem dúvida, tu sabes, Joel, que não és Deus. Está dito que eu sou Deus. Não é que Joel é Deus, o que é muito diferente. Deus, no centro de mim, é poderoso. Eu e o Pai somos um. Onde eu estou, Deus está. Mais perto do que as mãos e os pés. Tranquiliza-te, Joel, porque o eu em ti é Deus. Não tens motivo de procurar proteção, auxílio, cura em algum lugar. Eu estou contigo. Tranquiliza-te e sabe que eu sou tua proteção, tua salvação, tua segurança. O nome Joel do autor pode ser substituído pelo do leitor.
Na apreciação da passagem da Escritura, a paz nos invade e nos sentimos repousados, divinamente tranquilos. Na senda espiritual, poucos alcançam esta serenidade, rápida e facilmente. Para a maioria, o caminho é longo e difícil. Não devemos regozijar-nos com a rapidez do nosso progresso ou descrer ante sua possível lentidão. A nós cabe palmilhar o caminho. Muitos têm períodos de progresso rápido, seguido ou pontilhado por intervalos de desânimo, em que se sentem extraviados a vagar em um labirinto de conflitos e contradições. Muitas vezes, após esses decessos, avançamos para novas alturas, onde panoramas insuspeitos se desenrolam à nossa frente. Há alguns indivíduos dotados, devido a experiências anteriores, para os quais o percurso parece fácil. A pureza da consciência desenvolvida torna sua ascensão à consciência espiritual uma jornada harmoniosa, com poucos problemas. Para muitos de nós, o caminho é de altos e baixos, mas no fim de algum tempo poderemos perceber que já nos encontramos bem adiante do ponto de partida. O pré-requisito para a auscultação da voz inaudível para atualizar a experiência do Cristo é pelo estudo, pela meditação, pelo convívio com pessoas que palmilham também a senda espiritual. Auscultando frequentemente a voz inaudível dentro de nós, iremos receber a graça de Deus, sinal de que atingimos o propósito da meditação. Nada nos deve satisfazer fora da experiência do próprio Deus. É a pérola de grande preço. A cada um cabe decidir quanto tempo e esforço deve devotar à meditação, como organizar sua vida para reservar períodos mais ou menos prolongados e ininterruptos de quietude, durante os quais se ponha em contato com a presença, com o poder interior. Os anos dedicados ao estudo e prática da meditação não serão estéreis ao aspirante. Ao contrário, são períodos de preparação cuja finalidade é alcançar o verdadeiro alvo da vida. Isso requer paciência, tenacidade, determinação. Mas, se a realização de Deus, autorrealização, é a força motora de nossas vidas, aquilo que o mundo chama sacrifício de tempo e esforço não é sacrifício. É a mais intensa das alegrias. A meditação de meu coração. Acolherei as palavras de meus lábios e a meditação de meu coração na vossa presença, Senhor. Minha rocha é meu redentor. Salmo 19, 14. Meditação é uma experiência individual que não pode ser confinada dentro dos limites de algum padrão pré-determinado. Meditai, orai, frequentai o secreto esconderijo do mais alto, em quietude e paz. Descobrireis que a verdade que andais buscando já habita em vós. Cristo, a luz de dentro de vós, é o curador, o multiplicador de pães e peixes. É Ele que nos mantém e dá suprimento. Jamais encontrareis saúde e outros bens procurando-os. Eles estão contidos em vós mesmos e se desdobrarão de vosso íntimo, do vosso íntimo ser, quando aprenderes a comungar com o Pai. Cristo é a vossa verdadeira identidade, e nele vos contemplais integralmente. Vossa cristificação fluirá na proporção do vosso conhecimento e experiência da verdade. Na senda para a integração de Deus, só por uma coisa devemos orar: pela iluminação espiritual, dom do Espírito, e então se revelará. Em momentos de consciência exaltada, as meditações que se seguem fluem de dentro, revelando os dons do Espírito. Não seguem plano estabelecido, cada uma é a expressão do impulso espiritual em forma de escrita. Não são para serem repetidas ao pé da letra, nem para servirem de padrão. Seu propósito único é servir de inspiração para que possais vislumbrar a beleza e a alegria dessa experiência, encorajando-vos a submeter-vos à disciplina requerida para descobrir as profundezas inexploradas do vosso interior.
e assim procedendo, lançar-vos a experiências cada vez maiores. Meditação é um canto permanente de gratidão a Deus, aqui e agora. É repouso no seio de Deus, segurando-lhe a mão, sentindo sua divina presença e paz na contemplação do seu amor. Podereis então dizer: Eu me contentarei no Senhor. Segunda parte: Meditação, a experiência. Capítulo 6: A terra é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo o que ela encerra, a redondeza da terra e os que nela habitam. Salmo 24. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criastes, exclamo: Que é o homem para te lembrares dele? Tu o fizeste pouco inferior aos anjos e o coroaste de glória e de honra. Salmo 8. Na contemplação do universo, a mente centraliza-se em Deus. Testemunhamos sua glória, quando serenamente observamos sua atividade na terra. A prática dessa forma de meditação, dia após dia, conduz-nos a um estado de consciência em que o pensamento se dilui e finalmente cessa. Num desses dias, enquanto estivermos nessa observação da atividade de Deus, ocorrerá um segundo silêncio, sem pensamento de qualquer natureza. Neste curto período, a atividade ou presença se tornará conhecida por nós. A partir de então, verificaremos que Deus está mais perto do que a respiração e que o reino de Deus está dentro de nós. Consoante a tranquilidade de nossa consciência, o Espírito de Deus passará a agir também constantemente na criação do nosso mundo de formas circunjacentes. Vinha esta hora sossegada para contemplar Deus e as coisas de Deus. Toda bênção vertida sobre a terra é emanação, expressão de Deus ou de sua lei. O sol que nos aquece, a chuva que alimenta as plantas, as árvores, as estrelas, as marés e a lua, que desempenham funções e surgem para o homem como bênçãos divinas. Não é casualmente que o sol fica suspenso nos céus milhões de milhas distante da Terra. Distância necessária para equilibradamente fornecer-nos calor e frio. Realmente é Deus a inteligência deste universo, uma inteligência plena de amor e sabedoria. O Sol, a Lua e as estrelas movem-se em suas respectivas órbitas de acordo com o plano divino que torna a Lua e as estrelas visíveis à noite e durante o dia nos proporciona a luz do Sol. Deus é a fonte de tudo que existe. Seu amor se evidencia no fato de que antes de o homem aparecer na terra, já aqui existia o necessário para o seu crescimento, desenvolvimento e bem-estar. Mesmo os minerais foram destinados a serem aproveitados pelo homem. Os métodos naturais que formaram o ferro, o petróleo, o ouro, o urânio são métodos de Deus. Milhões de anos antes, ele sabia que esses minerais seriam indispensáveis na época presente de industrialização. Por isso, durante milênios, foram tomando forma no solo. Há milhões de anos, Deus deve ter previsto os bilhões de habitantes que a terra abrigaria. Por isso criou solos férteis em que crescessem árvores, arbustos, flores, frutos e outros vegetais. E Deus disse: Produza a terra erva verde, e que dê semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e que a semente esteja nelas mesmas, sobre a terra. Deus encheu os mares de alimentos ainda não extraídos, que um dia poderão sustentar nações. E disse também: Produzam as águas em abundância, animais viventes. E os abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai, e enchei as águas do mar. Tudo isso são dádivas de Deus ao homem. Contemplo Deus em todas as coisas, especialmente em sua lei e em seu amor. Deus ama os peixes do mar e cuida deles. Ama os pássaros no ar e provê seu alimento e propagação. Deus produz as brisas suaves e refrigerantes. Deus me ama e provou esse amor encarnado como eu, seu próprio ser,
sua própria vida, sua própria sabedoria. Preciso apenas obedecer à lei de um poder único e à lei do amor, e o resto será dado de acréscimo. São presentes incontáveis de Deus. As coisas de Deus são minhas, doadas livremente na proporção do meu reconhecimento de Deus como sua fonte. Ele é o grande doador do universo, conferindo a tudo o seu amor, sua inteligência, sua sabedoria, sua orientação e sua força. Contemplando as maravilhas de Deus já existentes, estamos testemunhando e reconhecendo sua graça, que providenciou todos esses bens sem que nós os pedíssemos. Somos testemunha da sua atividade na terra. À noite, olhando o céu estrelado, ninguém se preocupa com o nascimento do sol. Nenhum de nós se angustia a rezar para que ele desponte na manhã seguinte. Amanhã à noite, a lua e as estrelas continuarão a mover-se em suas órbitas, e 2 vezes nas 24 horas as marés terão enchentes e vazantes. Deus não solicita informações, sugestões ou súplicas no que respeita ao governo de seu universo. Preces, petições, súplicas não alterarão sua lei. Seu trabalho está feito, sua lei está em exercício. Contemplando as maravilhas do universo de Deus, transcendemos o desejo de pedir-lhe algo. Tal contemplação nos leva à altura da visão do salmista. A terra é do Senhor, com toda a sua abundância. Captamos essa visão num passeio sossegado, na solidão de um parque, de uma praça, lago ou rio. Levantamos os olhos para as colinas, as montanhas e contemplamos somente o que Deus contempla, e conhecemos o que Deus conhece. Tudo que exalta nossa consciência acima do clangor dos sentidos e dos tumultos deste mundo leva-nos à presença de Deus. Nós a encontramos quando atingimos as altitudes divinas da inspiração. Deus é profundo silêncio, a suprema quietude de tudo que é humano. Quando, pela visão espiritual, superamos as aparências, tudo o que contemplamos neste mundo atesta a glória, a atividade, a lei, o amor de Deus para seus filhos. Céus e terra para nós foram feitos, sobre eles nos foi dado domínio. Tu o fizeste para dominar o trabalho de tuas mãos. Puseste todas as coisas debaixo de teus pés. Somos a mais excelsa criação de Deus. Deus, a alma deste universo, se manifesta em expressão individual, como eu e como tu. Capítulo 7. Assim amou Deus o mundo. O segredo da beleza e a glória da sacralidade são a manifestação de Deus pela encarnação. Tanto amou o mundo que a ele se deu, surgindo visível como Filho de Deus, o que, segundo sua promessa, eu sou e tu és. Deus é meu ser e teu ser. É essa nossa verdadeira identidade. Compreendida espiritualmente, a terra e o céu e terra são um, pois Deus as manifestou na terra. É emanação sua este universo feito de estrelas, de sol, lua e planetas, esse escabelo e a que chamamos terra. Tudo isso emanou dele e para a sua própria glória, e em sua glória máxima manifestou-se como ser individual. Não somos separados, apartados de Deus. Somos sua própria essência desdobrada, revelada como ser individual. Todas as coisas da terra e do céu nos foram dadas devido a essa divina filiação. Tudo o que existe, existe para nossos propósitos. Co-herdeiros com Cristo, nossa é a terra. Deus promulgou a lei que governa sua união com seu amado Filho, provendo de tudo o que pertence ao Pai, transmitindo-lhe tudo o que foi estabelecido desde o princípio do mundo. Eu vim para que eles tivessem vida e tivessem mais abundantemente. Eu vim para que tivessem vida, minha vida, tua vida individual, que não conhece idade, não deteriora, não muda de seu estado divino. Tu deves viver e mover-te com a consciência de nossa unidade.
Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Habita em minha palavra e deixa que minha palavra habite em ti. Tu deves confiar em mim e salvar-te. Há uma glória do Pai preparada para o Filho. Há uma paz, minha paz, que ultrapassa a compreensão. Essa paz está contida na alma do homem, independentemente de qualquer condição externa, bem viva como dom de Deus, no centro do nosso ser. A nossa ilusão tem sido buscar a paz fora de nós, acreditando que outros têm o poder de transmiti-la ou tomá-la, de pensar que necessitamos de intermediários de fora para a obtenção da nossa harmonia. A procura de pessoas ou circunstâncias externas para a obtenção da paz tem sido a causa do nosso fracasso e do nosso fracasso do mundo e do fracasso do mundo. Somente em Deus a paz pode ser encontrada, e ele doou a cada um de nós a sua paz infinita e o seu amor compassivo. Não nos deu ele o espírito de medo, mas o do poder, do amor, de uma mente sã, pois Deus é a própria mente do nosso ser. Nossa ignorância, temor, insanidade surgem como consequência da ilusão de possuirmos uma mente separada de Deus, capaz de pecar. Pecado é a ilusão de uma mente separada de Deus, disse Ramana Maharshi. Eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O discernimento espiritual revela Deus como Pai e Deus como Filho, o ser divino. É o ser individual que, visto sob a luz espiritual, apresenta exclusivamente as qualidades e a natureza de Deus. Na compreensão dessa unidade reside nossa inteireza. Não pode haver paz, segurança, alegria à parte de Deus. Inerentes em Deus tornam-se naturais em nós, através da realização de Deus como nosso próprio ser. O grande mistério da Escritura é: no princípio era Deus, agora e sempre tudo o que é Deus, surgindo como infinitude, glória, força de seu próprio ser. Ele não é teu ser nem meu ser, mas é o seu infinito ser que se expressa como o teu e o meu ser. Eu nele e ele em mim. O ser espiritual, infinito, harmonioso, total, completo. Reconhecemos sua alegria, sua saúde, sua paz, sua harmonia, sua pureza e sua inteligência. Renunciemos ao meu isto e meu aquilo, ou teu isto e teu aquilo. Seu ser a expressar-se em graça e em plenitude em todas as coisas. Sua graça, sua presença, sua alegria, seu amor, sua totalidade é a nossa suficiência. Seu amor flui como o nosso amor. Não consideremos meu ou teu amor. Ele flui como o sol brilha livremente sobre tudo. O sol brilha sem favoritismo, jamais indagando se são meritórios ou dignos os receptores de sua luz e de seu calor. O sol brilha. Deus ama. O amor de Deus brilha livremente para os justos e injustos, para aquele que merece e para aquele que não merece, para o santo e para o pecador. O amor de Deus se espalha no universo, dando vida à semente, força às plantas em crescimento, proteção à vida animal, vegetal e mineral. É o sustentáculo, a influência que anima toda a criação, pois toda a criação é amor, a fluir incessantemente. Tudo o que existe, sem exceção, está em Deus e é de Deus. Acima de tudo, não devemos julgar segundo o testemunho dos olhos ou dos ouvidos. Deus é infinitamente puro para ver as iniquidades, e ao reconhecermos nossa verdadeira identidade como expressão divina, nos veremos como Deus vê. Contemplando-nos espiritualmente, tornamo-nos espectadores, percebendo Deus em tudo e através de tudo. Porém, só poderemos agir desse modo quando abandonarmos os velhos conceitos captados pelos sentidos da visão e da audição. Se Deus é a natureza infinita do nosso ser, por que ser invejoso, ciumento, ambicioso,
quando sabemos que Deus é a fonte de nossa satisfação interior? Por que almejar algo externo fora do nosso próprio ser? Na consciência de sua presença, as bênçãos de Deus fluem como nossa experiência. Nosso Pai divertiu-se conosco. Compreendendo nossa verdadeira identidade, participamos integralmente do corpo de Deus. Eu tenho manjar que vós não conheceis. Eu posso dar-vos vida, águas que jorram para a vida eterna, as águas invisíveis, o vinho invisível, o manjar invisível. Isso é compartilhar de Deus vivo, do Verbo vivo, do Deus que se fez carne e habita em nós. Capítulo 8. Vós sois o templo. Não sabeis que sois o templo de Deus, que vosso corpo é o templo do Deus vivo? Coríntios 6. O corpo é o templo do Deus vivo, não feito com mãos, não mortalmente concebido, mas eternamente nos céus. Eterno em tempo e espaço, em vida e em espírito, em alma, em abundância. Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez participa de sua natureza, que é eternidade, imortalidade, perfeição. Deus fez o corpo à sua própria imagem e semelhança. Deus é vida. Sua atividade operando em uma semente produz crianças com todas as potencialidades do adulto contidas em uma delicada formazinha, não mero segmento da matéria, mas uma inteligência e uma alma acompanhando aquele corpo. O Espírito de Deus executa. O homem, porém, em sua vaidade, arrogou-se o papel de criador. Homens e mulheres assumiram a atitude de que são eles que o produzem, pelo fato de serem pais e mães, em vez de reconhecerem que nada mais são do que instrumentos através dos quais Deus age para se expressar, não para perpetuar a ti ou a mim, a teus filhos ou a meus filhos. Deus opera com o amor em nossa consciência para produzir sua própria imagem e semelhança. Essa expressão de Deus nós chamamos meu filho, teu filho, esquecidos de que é filho de Deus, não nossa criação ou posse pessoal. Rogamos a Deus para que mantenha e dê suprimento a nossos filhos. Eles, porém, não são nossos filhos, são filhos de Deus. Não é necessário pedir-lhe que os mantenha. É prerrogativa divina criar, manter e suprir a sua própria imagem e semelhança. Criador de tudo o que existe, Deus é criador do corpo humano. Não sabes que teu corpo é o templo de Deus vivo? Nós o chamamos meu corpo, mas ele não é nosso, é corpo de Deus, formado por ele para seu prazer, feito à sua imagem e semelhança, governado por sua lei, criado para atestar sua glória. Em nossas árvores de Natal existem lâmpadas multicoloridas, vermelhas, azuis e púrpuras. A eletricidade transmite sua luz através dessas lâmpadas de todas as formas e tamanhos. As lâmpadas não são a fonte da luz, são apenas um instrumento através do qual a luz brilha. Assim acontece quando observamos a vida humana. Animal ou vegetal, erradamente consideramos a forma visível como a vida, mas na realidade é aquilo que anima, é a substância da forma. Deus é a vida e a essência de todas as formas. É a sabedoria, a integridade, a pureza da alma do homem. Deus e a natureza é a natureza do homem. Não nos deixemos iludir nem mesmo pela boa aparência. Não chamemos uma pessoa forte e outra fraca ou bela. Por trás da aparência devemos considerar a vida invisível, que possibilita a beleza dessa forma. Podemos então deleitar-nos com todos os aspectos da criação, seja corpo humano, espécie animal ou planta. São formas de vida, mas se não atentarmos para a vida que os anima, poderão parecer-nos boas ou más, jovens ou velhas, doentes ou sadias, ricas ou pobres. O conceito humano de vida é limitado e se radica em valores mutáveis que aparecem em forma de vida.
Ao contrário, deleita-se com a forma, reconhecendo, contudo, o infinito invisível como a sua essência. Se desviarmos o olhar da forma o suficiente para contemplar além dela o invisível, descobriremos Deus como o princípio de toda a vida, e passaremos a compreender a diferença do viver espiritual. A verdade conscientizada é a lei da vida, da harmonia, da ressurreição. Deus fez esta forma, minha forma divina, infinita, para ressaltar minha verdadeira identidade. Meu corpo é a manifestação, a imagem do eu que eu sou. É uma expressão da vida realçando tudo que eu sou, pois meu corpo é o eu de que sou formado, espiritual, imortal, eterno. Eu sou a perfeita identidade e meu corpo é o templo, instrumento de minha atividade, de meu viver. Existe um reverso dessa forma espiritual, que é aquela que eu olho no espelho. Existem as 4 expressões da natureza: árvores, flores, vegetais, frutos, conceitos humanamente concebidos da forma, do corpo. Se me vejo no espelho, posso notar que estou moço ou velho, doente ou sadio, gordo ou magro. Mas eu não estou me vendo integralmente. Estou vendo o meu corpo. Eu sou invisível. Mesmo esse corpo que eu vejo com meus olhos é um conceito do corpo finito, limitado. Na realidade, o corpo não muda o conceito que eu tenho sobre suas alterações. Que sou eu? Onde estou? Consideremos nossos pés. Esses são eu ou meus? Estou eu nos pés ou possuo esses pés? Essas pernas, estou nelas ou são minhas? Se elas se traumatizam, não existe um eu, uma entidade que não é as pernas? Subamos a cintura, ao peito, à cabeça. Eu estou em alguma dessas partes? Ou são elas partes do meu corpo? Não há um eu que possui um corpo? O corpo é um instrumento para minha locomoção, como acontece com meu automóvel. Estou nesse corpo, sou esse corpo ou esse corpo é meu? Não é um templo, um instrumento a mim concedido para meu uso? Minhas mãos, podem elas por elas mesmas dar ou retirar? Ou devo eu dar ou retirar usando-as como instrumento? Podem minhas mãos ser generosas ou mesquinhas? Gozam elas do poder de dar ou tirar? Ou esse poder reside em mim? É o coração que me permite viver ou é a vida que anima o coração? Se minhas mãos não podem dar ou tirar, como pode o coração, fígado, pulmões, rins agirem por si mesmos se as mãos não podem? Como órgãos materiais podem meus olhos ver e meus ouvidos podem ouvir? Podem os órgãos do corpo agir a seu talento? Não existe algo chamado eu que funciona através das pernas ou por meio delas? Um eu que age através dos instrumentos desse corpo? Eu sou o ser. Meu ser não depende de meu corpo é que depende de meu ser. O eu que eu sou governa meu corpo. De si mesmo, meu coração não tem vontade, inteligência, ação. Ele me atende, é governado por mim. Meu corpo é minha imagem, é semelhança, é minha manifestação, expressão do eu que eu sou. Há um espírito em mim. O sopro do Todo-Poderoso me transmite vida. Em mim, a atividade de Deus governa as funções corporais, órgãos e músculos. Um espírito invisível age sobre cada órgão e cada função de meu corpo para mantê-lo e sustentá-lo eternamente. De fora, nada que o corrompa pode penetrar esse templo de Deus vivo. Tudo o que é de Deus, Deus mantém e sustenta. Todo poder reside em Deus agir como a lei do meu corpo. É Deus a única lei e o único legislador. A lei espiritual não despreza nem anula a lei material. A lei espiritual revela que é o substrato da lei material.
Tranquiliza-te e contempla a salvação do Senhor. Não pela força, nem pelo poder, mas por meu espírito. Eu não preciso lutar, não preciso procurar a cura. O combate não é meu, é de Deus. Aliás, não é um combate, mas uma revelação de que este corpo é templo de Deus vivo, governado por lei espiritual. O conceito material mortal que outrora entretive sobre o corpo se diluiu no reconhecimento de que meu corpo é templo de Deus vivo, forte, perene, infinito e imortal. Deus é o tema central, a substância, a força do meu corpo. Tudo eu posso fazer através do Cristo que me fortalece. O Senhor é minha força e minha canção e meu poder. É a força de minha vida que aplana meu caminho. Que devo fazer? Se eu busco força em meu corpo, encontro doença, fraqueza, morte. Mas se reconheço que Cristo é minha força, que minha filiação divina é minha força, que a palavra de Deus dentro de mim é meu poder, minha mocidade, minha vitalidade, é tudo em mim. Então eu encontro vida eterna. Eu vivo de toda a energia que sai da fonte do infinito. Eu sou o pão da vida. Aquele que me seguir jamais terá fome e jamais terá sede, o que crê em mim. Se me pedires, eu te darei a água que jorra para a vida eterna. Eu não vivo somente de pão. Toda palavra de Deus que atinge minha consciência é pão, vinho, água, alimento para minha alma, meu espírito, meu ser e meu corpo. Toda palavra da verdade que eu pronuncio e plenifica minha consciência é o alimento que o mundo não conhece. É um manancial de água jorrando para a vida imortal. Sem a palavra de Deus, sinto-me vazio de apoio. O mais apetecível alimento assemelha-se à serragem. Mero volume em meu organismo, a menos que a palavra de Deus o acompanhe, para agir pela lei da digestão, da assimilação e da eliminação. Eu sou o vinho, a inspiração, a sabedoria espiritual. É Deus que ilumina, enaltece, inspira tudo o que eu posso saber, através do Cristo, Filho de Deus em mim, que é minha sabedoria. A palavra de Deus em mim é pão, vinho e água. O mundo não sabe disso, que eu conservo oculto dentro de mim essa palavra poderosa, revelando o perfeito templo de Deus, meu corpo. Não o corpo feito com as mãos, mas o eterno, feito nos céus. Nesse tipo de meditação, desprendemo-nos de toda forma e vislumbramos o invisível que mantém o visível. Devemos viver, mover-nos e ter o nosso ser na consciência divina. Viver e habitar o lugar secreto do mais alto. Então veremos como realmente ele é. Contempla o tabernáculo de Deus em cada ser humano. Aí ele habita, e nele nada deverá entrar que o profane.